Boa noite. Hoje é dia 25/12/2018. Meu nome é Marques Diniz Cruzeiro, pertenço à empresa Lenderbook Company. E hoje eu resolvi fazer um relato de algo que me aconteceu entre o dia 12 e o dia 14 de dezembro. Eu tinha percebido no dia 12 que o meu humor tinha tido uma oscilação toda vez que eu me deslocava pela rua e ia até a parada para ir ao trabalho. Então, no dia 12, que era uma quarta-feira, eu comecei a notar que eu tive uma espécie de um comportamento em torno de atrair as pessoas para que elas conversassem comigo. Então, nessa época, eu invoquei com o conceito de família e que as pessoas deveriam se agrupar em torno de grupos na parada para elas se sentirem seguras e ao mesmo tempo ir forçando o relacionamento. Mas na quarta-feira eu não tinha percebido se isso era algo natural ou algo que partia de um estimulante, alguma coisa que induzisse a esse comportamento de aproximação. Eu não sei se foi na quinta-feira ou na sexta-feira, eu tive um lapso que eu perdi a memória. Tinha um senhor na parada que, quando eu fui chegando, ele virou para mim e falou assim: olha, eu não sou traficante. Eu bebo a minha pinga, minha cerveja, mas eu não sou traficante. Aí, na hora, o meu humor oscilou de uma forma que eu senti induzido a sair correndo na direção dele e sinalizar um aperto de mão. Quando eu apertei a mão dele, ele falou que os segmentos que ele apoiava era a Igreja Católica, era alguma coisa, eu não lembro mais quais eram os outros segmentos. Ele falou alguma coisa de parceria que ele teria com alguns grupos no setor. Aí eu lembro de eu afastar um pouco para ver se o ônibus iria chegar. Quando afastou, eu afastei, eu falei para ele que alguma coisa relativa a um dos parceiros dele, que os Estados Unidos seria um bom parceiro para o setor nosso, onde a gente convive, e que a ONU não seria um bom parceiro para o nosso setor. Uma coisa assim, mais ou menos. Era uma alucinação que tinha transcorrido naquele momento. E eu, preocupado com o ônibus que iria chegar, eu vi um carro da polícia passando, né? E quando o carro da polícia passou e o meu ônibus estava logo em seguida atrás, me veio um instinto de agressividade, no qual eu critiquei o sistema urbano, falando que o dono da empresa teria que pagar pelos crimes que ele cometeu em fornecer um péssimo serviço para a população. Assim, num tom bastante irritante e que era provocativo. Depois disso, eu lembro que eu entrei dentro do ônibus e comecei num tom meio irritado e comuniquei com uma das pessoas na lateral que, se ela sentasse ali, ela corria o risco de morrer, porque ela poderia bater a cabeça se o motorista deixasse a
fizesse uma freada brusca. Mas não nesse tom que eu estou conversando agora. Foi num tom de agressividade na vocalização da ideia que eu estava querendo transmitir. Depois desse momento, não me recordo mais nada que aconteceu. Eu lembro que quando eu cheguei no trabalho, eu não sei se era quinta ou se era sexta, eu fui pro Tumblr e comecei a escrever tudo o que se passava no meu cérebro. E ao mesmo tempo eu fui apagando da minha memória as informações. Eu não consegui reter. Eu sei que eu escrevi bastante coisa, mas eu não sei exatamente o que foi que eu escrevi. Quando foi na sexta-feira, eu lembro que eu fui pro hall do meu trabalho. Aí não tinha café, eu tomei uma água que tinha lá. Depois dessa água, eu notei que tava um pouco de aquecimento na região do pescoço aqui. Mas eu não invoquei que seria a água. Eu só estou dando uma sequência de como aconteceu. Os lapsos começaram a progredir durante esse período. Aí o sábado eu já estava um pouco melhor e eu notei no sábado que nesse dedo aqui existia uma bolha de perfuração de agulha. E abaixo do dedo existia uma massa, parecendo uma cola, de um elemento grudento que de nada que eu tivesse me conectado dentro do meu cotidiano, que eu não tinha mexido com nada. Aí eu tirei, fiquei incomodado com aquilo, ficou doendo por algum tempo. E no sábado, mais ou menos nessa região aqui, apareceu uma ferida e que ela sangrava continuamente, né, essa ferida. Aí já no domingo eu já comecei a sentir um calor intenso de dentro para fora. Então eu comecei a tomar água, bastante água, fui tomando e para tentar aliviar esse excesso de calor que tinha me acontecido. Aí eu fui juntando os fatos, tudo, me veio uma lembrança de ter visto 3 seres, que esses seres me pegavam na minha cama e me levavam para um local onde eles fizeram um trabalho de desintoxicação dentro do meu organismo. Eu vi nitidamente os seres me pegando e me levando para esse local, né? Eles eram do tipo daqueles filmes de russos onde tem a imagem de extraterrestres, né? Era tão nítido que não chegava a ser necessariamente um implante de que isso tivesse ocorrido. E outra coisa que eu observei é que antes de ter essa sensação, se eu não me engano foi na sexta-feira que eu tive essa experiência, eu não consigo colocar porque eu estou tentando resgatar a memória. Tem muitas coisas que estão bloqueadas que eu não consigo pegar dentro da sequência natural. Eu tive uma experiência de que aquele elemento químico que tinham jogado dentro de mim, eu tive erupções também no abdômen, do mesmo estilo, de bastante sangue intenso, e eu retirei o sangue. Outra coisa também que eu senti é que a minha pele facial ela ficou emborrachada, como se ela estivesse descolando do osso. Então eu evitei ficar o máximo possível longe de energia solar e ficar o máximo possível deitado para não fazer com que a minha pele se descolasse mais ainda. Eu tive essa preocupação de não forçar o descolamento. Aí o que eu fiz? Quando eu estava deitado na cama, se eu não me engano, na sexta-feira,
que eu tive antes de ter a visão dos 3 extraterrestres que me socorreram dentro desse episódio, que me desintoxicaram o meu corpo, eu tive uma informação de que cada parte do meu corpo foi mapeado por aquele princípio químico que tinham colocado no meu corpo. Era como se fosse um contraste. A sensação que eu tive na experiência foi o seguinte: eu senti a zona do meu coração aquecida, no qual as outras partes eu não tinha a protorreação. Então, primeiro isolou o coração, depois o fígado, depois os rins, depois o intestino e, por fim, a parte cerebral. Quando isolou a parte cerebral, eu escutei uma voz dizendo que se tentassem fazer de novo, iria revidar. Né? Aí eu lembro que quando eu cheguei no trabalho, não sei se foi aqui em casa, eu não lembro onde é que foi, eu escrevi alguma coisa falando que uma nação guerreira tinha pronunciado no meu cérebro que se tentassem captar da onde a onda estava transmitindo informações do meu cérebro, que ela iria revidar a tentativa de invasão. Né? Aí, os dias que se seguiram na segunda-feira, o final de semana, eu fiquei preocupado com a minha segurança e coloquei bastante informações de tudo que vinha no meu cérebro no Tumblr. Fui colocando as informações, deixando tudo armazenado e fui para a parada e aquela pessoa que se dizia não ser traficante, eu não sei porque que ela me falou aquilo, que eu não tinha nem invocado que ela era traficante, não estava mais na parada, desapareceu, e as pessoas normais que frequentam todo dia a parada voltaram a aparecer. Durante esse período de quarta a sexta-feira, eu lembro que teve o dia que eu apertei a mão desse senhor, as pessoas que normalmente deveriam estar na parada, nenhuma delas apareceram no mesmo horário. Eu estava, com exceção de um rapaz moreno que estava chegando no momento, mas as outras pessoas não tinham ido trabalhar. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei com a sensação de que eu poderia ter sido meio agressivo com algumas pessoas sem ter a lembrança disso aconteceu. Então, o que eu fiz? Na segunda-feira, eu entrei em contato com a minha clínica e expliquei parcialmente isso que eu estou falando e pedi para marcarem uma consulta. Eles agendaram uma consulta para o dia 17 ou talvez no dia 3 para poder me atender. Internamente, eu recebi uma pressão para não fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Né? Eu não sei se era uma pressão em virtude da minha própria psique que estava debilitada em relação ao narcótico que colocaram dentro do meu corpo, ou se era em relação a algum sensoriamento remoto de alguém que estava me coibindo de ir até a delegacia registrar a queixa. Né? Eu fiquei com medo de gerar algum tipo de conflito no meu trabalho. Eu comuniquei no meu trabalho que isso tinha ocorrido e deixei meu chefe ciente de que esse tipo de problema tinha acontecido comigo. Né? De lá para cá, eu fui procurando ficar cada vez mais deitado para fazer com que a sensação de excedente de calor em virtude do narcótico que injetaram em mim fizesse efeito negativo para o meu organismo. Então eu comecei a ficar em repouso cada vez mais, e agora eu posso dizer que eu estou uns 93,4% já recuperado do que aconteceu comigo em relação a isso. Né? Sinceramente, eu não entendo
por que esse tipo de coisa aconteceu, porque eu não sou uma pessoa que conecto com distúrbio. Eu procuro manter a minha vida dentro de uma rotina em que eu tento ser um complementar dentro do desenvolvimento de outras pessoas. Se eu estou incomodando alguém que eu não sei quem é essa pessoa, ela deveria tentar fazer uma análise do que eu represento para ela em termos de desenvolvimento. Porque se eu me proponho a ajudar o desenvolvimento, por que esse grupo que está fazendo esse tipo de tática de guerrilha com um cidadão comum está incomodando o deslocamento durante a cidade? Outra coisa também que eu observei é que uns dias antes a minha roupa estava começando a ficar manchada de uma cor parecendo de terra, sangue meio terra, né, na parte de trás, na lateral assim. Né? Na hora eu procurei saber se tinha algum hematoma no meu corpo, mas eu não consegui localizar nada que significasse isso. A impressão que eu tenho é que o narcótico ele não foi introduzido no meu corpo através do aperto de mão daquele homem que estava na parada. Eu acredito que ele foi conduzido da mesma forma que eu fui conduzido a ter a interpretação de que ele me transferiu o narcótico, né? E alguém posicionado em algum canto das proximidades deve ter injetado através de laser alguma substância dentro do meu organismo. Foi essa a conclusão que eu cheguei referente a esse episódio. E outra coisa que eu notei também que foi uma coisa premeditada, porque não foi inicial no dia do aperto de mão, porque teve uma preparação antes que me induziu primeiro a uma atividade de sociabilidade na parada, que me tirou da rotina, no qual eu estava tentando agrupar as pessoas em torno de mim. Então foi algo premeditado e introduziu diversas substâncias dias após dia para gerar esse efeito de eu colocar a culpa na pessoa que estava na parada, de que ela seria responsável por ter me colocado um elemento químico que fosse prejudicial à minha vida. Eu vou deixar registrado aqui, quem sabe algum dia alguém resolva investigar, e eu vou seguir minha vida da melhor forma possível. Né? E espero que essas pessoas que me veem como inimigo delas, elas possam tentar se reorientar e buscar até, se for possível, tratamento para que elas possam se organizar psiquicamente. Até uma próxima oportunidade e bye bye.